Olá, meu nome é Lúcia. Gostaria de compartilhar com você a incrível história que vivi em Nárnia. Tudo começou quando eu, junto com os meus irmãos Pedro, Edmundo e Susana, fomos evacuados de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Fomos para a casa do professor Kirk, um homem gentil, mas que nos deixava muito à vontade para explorar sua grande mansão. Em um dia chuvoso, enquanto brincávamos de esconde-esconde, encontrei um guarda-roupa mágico nos corredores da casa. Ao abri-lo, fui surpreendida ao descobrir que ele era, na verdade, uma passagem para um mundo encantado chamado Nárnia. A neve caía suavemente e as árvores cobertas de gelo se estendiam até onde a vista alcançava. Eu estava explorando um pouco perdida e maravilhada ao mesmo tempo, quando encontrei um fauno chamado Sr. Túminos. Ele era uma criatura encantadora, com chifres na cabeça e cascos nos pés. Inicialmente, ele parecia amigável. Convidou-me para sua toca para tomar chá e conversar. Na casa do Sr. Túminos, aprendi sobre a maldição que caía sobre Nárnia e como a feiticeira branca transformara o lugar em um reino congelado, contando-me que, como servo da feiticeira, ele deveria entregar seres humanos a ela como parte de um acordo para salvar a sua própria vida. Fiquei chocada e assustada, percebendo que eu mesma estava em perigo. No entanto, o Sr. Túminos, em um ato de compaixão, decidiu não me entregar à feiticeira. Ele estava disposto a enfrentar as consequências, pois havia desenvolvido um carinho por mim. Esse gesto de bondade e a amizade que se formou entre nós foi o primeiro sinal de que, apesar dos perigos, existiam aliados em Nárnia que estavam dispostos a desafiar o domínio maléfico da feiticeira.
Tantas coisas aconteceram, meus irmãos conheceram Nárnia, Edmundo conheceu a feiticeira e ficou encantado com o feitiço dela, a ponto de se afastar de todos nós. Mas do fundo do nosso coração, sabíamos que a presença de Aslan traria nosso irmão de volta. A visão de Nárnia descongelando na presença de Aslan foi verdadeiramente mágica e inesquecível. Após muitas aventuras e desafios, chegou um momento em que nos encontramos com o grande leão, Aslan, que era uma figura majestosa e imponente. Sua presença irradiava poder, sabedoria e ao mesmo tempo uma gentileza incomparável. Foi na Pedra de Mesa, em uma reunião emocionante, que Aslan tomou a liderança na batalha contra a feiticeira branca Jadis. Sua juba dourada tremulava ao vento enquanto ele se preparava para confrontar o mal que havia mantido Nárnia sob seu domínio por tanto tempo. Um calor começou a se espalhar pelo ar frio. Era como se a própria natureza respondesse à presença poderosa de Aslan. O gelo começou a derreter, revelando a beleza oculta de Nárnia, agora liberta do inverno eterno. Flocos de neve caíam do céu como pétalas de flores, e o solo, antes congelado, florescia como cores vibrantes. Os riachos começaram a correr novamente e os animais antes escondidos surgiram para testemunhar a transformação que ocorria diante deles. Foi um espetáculo de renovação e esperança, uma verdadeira celebração da vida.
Aslan estava prestes a se entregar ao sacrifício. Este dia foi um momento de profunda emoção e transformação em Nárnia. Aslan, o grande leão, tinha aceitado voluntariamente se entregar à feiticeira branca em nosso lugar, como parte de uma antiga magia que permitiria a libertação do reino. O peso da responsabilidade pesava em nossos corações, mas também sabíamos que era a única maneira de libertar Nárnia do domínio maléfico. Naquele dia solene, Aslan nos reuniu na pedra de mesa. Eu me lembro vividamente das pétalas de flores que começaram a cair do céu. Eram pétalas suaves e brilhantes, como se a própria natureza estivesse prestando homenagem ao leão nobre que estava prestes a sacrificar-se por nós. Cada pétala era como um sussurro de esperança, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a beleza e a bondade podem prevalecer. Ao nos aproximarmos de Aslan, ele estava lá, digno e majestoso, com os olhos que transmitiam uma mistura de tristeza e amor. Foi um momento de profunda conexão, sabendo que aquele sacrifício era a expressão máxima de altruísmo e compaixão. Ver Aslan se sacrificando foi uma experiência avassaladora, repleta de emoções, conflitantes que ecoam no meu coração até hoje. O leão majestoso, cuja presença irradiava força e compaixão, voluntariamente se submeteu àquele sacrifício para nos libertar do domínio da feiticeira branca. Eu me lembro de como meu coração doía ao testemunhar aquele momento. A tristeza envolvia o ar enquanto Aslan, o símbolo da justiça e da bondade, se preparava para enfrentar a feiticeira branca em nosso lugar,
Suas palavras eram palavras de sabedoria e consolo, mas também de despedida. Cada frase ecoava como um eco de coragem e sacrifício. O sacrifício de Aslan foi um catalisador para a libertação de Nárnia, marcando não apenas o fim da tirania, mas também o início de um novo capítulo, onde a primavera finalmente floresceria após um longo inverno de opressão. Este momento ficará gravado em minha memória como um testemunho de força do sacrifício e da crença de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz pode emergir. Após o sacrifício de Aslan, fomos tomados por uma tristeza profunda e pela sensação de perda. No entanto, para nossa surpresa e alegria, Aslan ressurgiu triunfante. Sua ressurreição foi um momento de pura maravilha, uma prova viva de que o sacrifício não era o fim, mas sim o início de algo grandioso. Na véspera da batalha, Aslan nos convocou para se juntar a ele no campo aberto. O ambiente era tenso, mas havia uma áurea de determinação entre nós e seus seguidores. As criaturas mágicas de Nárnia, que antes viviam com medo da feiticeira branca, uniram-se a nós, prontas para lutar pela liberdade. A cena no campo era magnífica e aterrorizante ao mesmo tempo. As forças da feiticeira branca, lideradas pelos seus lacaios e criaturas sombrias, estavam dispostas a lutar até o fim para manter o seu domínio. Do lado oposto, Aslan comandou um exército formado por seres de todas as partes de Nárnia, unidos pelo desejo de liberdade e justiça. A batalha começou com um estrondo ensurdecedor, espadas se chocando, flechas esvoaçantes e magias sendo lançadas. Aslan liderou com coragem e estratégia, enfrentando a feiticeira branca em um confronto épico que decidiu o destino de Nárnia. Cada um de nós, incluindo eu mesma, encontrou forças que nem sabíamos que tínhamos, enquanto enfrentávamos desafios inimagináveis. A batalha foi um turbilhão de emoções, mas a presença inspirada de Aslan foi um farol de esperança que nos guiava o tempo todo.
À medida que a luta se desfazia, podemos ver o equilíbrio do poder mudando gradualmente. As forças do bem resistiram e avançaram, desafiando a tirania que havia assolado Nárnia por tanto tempo. O campo de batalha tornou-se um símbolo de resistência, onde a liberdade era conquistada a cada passo. A vitória finalmente se concretizou e Nárnia foi liberta das garras da feiticeira branca. A primavera retornou, banindo o inverno eterno, e foi um momento de triunfo, renascimento e, acima de tudo, esperança. A Batalha do Campo não foi apenas uma luta física, mas também uma representação da luta eterna entre o bem e o mal, onde a coragem e a solidariedade triunfaram sobre a escuridão. Em um cenário de paz e beleza, Aslan nos convocou para um encontro solene. Lá, diante de todos os seres de Nárnia, fomos coroados como reis e rainhas do reino. Foi um momento surreal e nossos corações estavam cheios de gratidão e responsabilidade. Aslan, com sua sabedoria, nos orientou sobre os deveres que teríamos como governantes. Ele enfatizou a importância da justiça, da compaixão e da proteção dos mais fracos. A responsabilidade da coroa eram enormes, mas o apoio e a orientação de Aslan nos deram a confiança para enfrentar os desafios que estavam por vir.
nave dos brilhantes mares orientais, apresento-lhes Rainha Lúcia, a destemida. Quem é coroado rei ou rainha de Nárnia será sempre rei ou rainha. Que vossa sabedoria nos abençoe até que as estrelas caiam dos céus. Viva o rei Pedro! Viva o rei Edmundo! Viva a rainha Susana! Viva a rainha Lúcia! E este foi o início de uma jornada de esforço, onde aprender que o verdadeiro poder está na união e na compaixão. Com a orientação constante do rei Aslan, enfrentamos os desafios, crescemos como líderes e ajudamos Nárnia a se tornar um lugar onde a paz e a magia floresceram. E assim, nossa história em Nárnia continua, cheia de aventuras, aprendizados e a promessa de um reino governado pela luz e pela justiça.